muitos que chegam ao suicídio, porque a palavra de Deus não está causando nela a forma que deveria, né? E quando o pastor antes falou que Deus anda procurando verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, é porque Deus não vai mudar com a nossa adoração. Aliás, Deus já tem quem o adora em 24 horas por dia. Mas é porque quando a gente adora a Deus em espírito e em verdade, a gente muda, porque a gente se aproxima dele. Amém? 2 Reis 6, 24. Sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombos por 5 siclos de prata. E sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. Mas ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Contudo o rei lhe perguntou: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. E ao outro dia lhe disse eu: dá cá agora o teu filho, para que comamos. E ela escondeu o seu filho. E ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes. Ora, ele ia passando pelo muro, e o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro sobre a sua carne. Amém, queridos? A situação que a gente está vivendo agora, porque eu sei que aqui cada um tem problema, aqui não tem ninguém sem problema, todos têm um problema para resolver, não é verdade? Mas a situação que a gente está passando agora, de longe se parece com essa. Uma fome tão terrível que uma cabeça de jumento, eu estava pesquisando no valor que estava ali para o valor de hoje, custava R$800. E o esterco de pombo, R$40. Mas isso até que não é grave. Agora imagine a reunião de duas mães. Se reúne para matar um filho de uma em um dia, cozinhar e comer. Quando acabasse aquela carne ali, cozinhar outro filho da outra e depois comer. Quem aqui está passando por uma situação dessa? E por que, pela essa situação que a gente está passando, a gente não consegue, a gente sempre acha que é muito, a gente sempre acha que é grave, a gente está sempre precisando de algo, está sempre querendo mais, está sempre querendo que as coisas sejam do nosso jeito. O trabalho que seu filho está lhe dando se equipara a uma situação dessa? A relação entre seu cônjuge se compara a uma situação dessa? O seu problema financeiro se compara a uma situação dessa? Qual é o problema que você pode viver hoje que se compara a essa situação? Então, quando eu estava lendo esse texto hoje, a gente se sente muito pequeno, porque todo mundo está passando por problema, eu estou passando por problema. Esse mês
no fundo dos meses mais fácil. Mas aí quando a gente vem e lê um negócio, a gente vê que a gente tem uma vida muito boa e que o amor de Deus, ele é tremendo. Então quando eu comecei a ler isso, eu vim ver que eu não tenho problema nenhum e que a minha vida está muito boa. Amém, querido? Mas por que é que a gente passa pelo que a gente está passando e a gente não consegue romper? Porque falta a gente adorar o Senhor ainda em espírito e em verdade. Porque quando a gente estiver fazendo isso, a gente vai mudar, porque a gente vai se aproximar dele. Não existe relação de uma parte só. Muitas vezes a gente está entrando no quarto e aí a Bíblia diz que Deus vê em secreto. É Ele que vê em secreto. Mas às vezes a gente entra no quarto para a gente ver. A gente só tem que fazer o que a palavra manda. É Ele que vem em secreto. Amém, queridos? Vamos continuar aí o texto. Outra coisa que eu queria falar, no capítulo 30, o rei está com a roupa de pano de saco. Quantas vezes a gente já fizemos isso? Quantas vezes a gente vestiu pano de saco? E em que mudamos? O rei estava com pano de saco, mas o que foi que ele fez? Se desesperou, não tinha como fazer nada, porque a mudança, enquanto ela não funcionar internamente, a gente não vai conseguir resolver nada e nem vai conseguir suportar. E é por isso que o tempo e a forma de Deus trabalhar nesse tempo nas nossas vidas é relacionamento, intimidade. E a intimidade é em nosso quarto. O nosso quarto hoje não é só para a gente deitar e dormir. Nosso quarto hoje ele tem outra finalidade, que é um lugar de adorar ao Senhor. Amém, queridos? Vamos continuar o texto. 31. Então disse ele: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros, Estava então Eliseu sentado em sua casa, e também os anciões estavam sentados com ele, quando o rei enviou um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse esse aos anciões: vedes como esse filho de homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, eis que o mensageiro desceu a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor. Por quê? Pois esperaria eu mais pelo Senhor. Amém, queridos? Quando vivemos com os olhos para a nossa realidade, não enxergamos a verdade de Deus. Então a gente sempre procura culpar alguém. Você nunca vai ver uma relação em falência onde um dos dois diz: o culpado fui eu. Sempre vai se achar um culpado, por causa da dificuldade que a gente passa nas nossas vidas. Enquanto a gente não entender e não ter esse relacionamento com Deus, nós nunca vamos dizer: o culpado sou eu. Sempre vai aparecer um culpado. Sempre a gente vai ter que enxergar um culpado. A gente sempre vai ter que culpar alguém. E é por isso que a gente vê hoje, dentro da igreja do Senhor, relacionamentos falidos entre cônjuges, relacionamentos falidos entre pai e filhos, relacionamentos falidos entre líder e liderado. Porque enquanto uma das partes não entender que é impossível se relacionar, seja com quem for, sem intimidade com Deus, a gente vai viver isso aí. Então a palavra que
Deus trouxe para a gente essa noite não é uma palavra para levantar autoestima, mas é uma palavra que vai funcionar na vida de todos aqui, porque ninguém nasceu sem um propósito. Amém, queridos? Ninguém nasceu sem um propósito. Amém? Vamos continuar aí para 2 Reis 7. Eu vou correr porque o tempo é pouco. Segunda Reis 7, capítulo 1, a partir do 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Amém? O homem de Deus, o homem que tem intimidade com Deus, ele não vive a realidade que os seus olhos veem, mas ele vive a verdade de Deus. Ele vive a verdade de Deus. Então ele disse: amanhã não haverá mais fome em Samaria. Mas no meio de reis, de tanta gente, aí o homem disse: por que Eliseu disse isso? É porque ele era mais amado por Deus? Por que Eliseu falou isso? Numa situação como aquela, onde não existia mais nada para comer, onde estavam se comendo, as mães comendo os próprios filhos. E aí o homem disse: amanhã a realidade vai ser outra, vai ser fartura, a realidade vai ser inversa. Mas por que ele disse isso? Os olhos dele eram diferentes de toda aquela população que estava ali de Samaria? Mas porque ele não vivia a realidade que estava à volta dele. Ele vivia a verdade de Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele não funcionava com Deus externamente. Amém? Então ele disse: amanhã, ainda cedo, a realidade vai ser outra. A realidade vai ser de fartura. Mas por que a gente, às vezes com um problema tão pequeno, a gente se abate? E os problemas que a gente está vendo hoje na igreja, de depressão, de angústias, tanto sofrimento, as pessoas vêm para a igreja sem prazer. As pessoas vêm para a igreja sem prazer. E aí chego aqui, muitas vezes ainda tem pessoas que querem que o pastor resolva o problema dela. A gente tem 3 anos falando aqui, né? Eu louvo a Deus pela vida da pastora, dos pastores, que hoje é muito difícil um pastor chegar e falar: olha, se você quer alguma coisa, se você quer que sua vida mude, você tem que se relacionar com Deus. Você tem que se relacionar com Deus. O que eu posso fazer por você é orar, mas você tem que se relacionar. Mas por que a gente não está vivendo isso? Por isso que a gente quer viver na presença de Deus como se Deus fosse um mágico, que a qualquer momento Ele vai tirar o nosso pedido da cartola e realizar o que a gente quer. Isso não vai acontecer, querido. Deus tem chamado eu e você para um tempo com Ele, e é através disso que o propósito dele vai se cumprir na sua vida. E aí o profeta falou que ele ia ver, mas que também ele não ia viver aquilo, ele não ia provar aquilo. Porque a pessoa, quando se relaciona com Deus, ninguém muda ele mais. E ele também não aprova qualquer atitude que vai de encontro aos princípios de Deus. Então, quando esse capitão veio com a incredulidade, ele fez: amanhã vai ter, mas você não vai comer. Você não vai viver esse momento de fartura. Amém, queridos? Bora continuar aí. Partido 3 agora.
Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros: para que ficarmos nós sentados aqui até que morremos? Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade e morremos. Aí, se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos-nos, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. E se eles nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios. E chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém. Se você for ver esse texto lá na frente, você vai ver que os sírios cercou Samaria. E a fome era porque ninguém poderia sair de Samaria. Porque se saísse de Samaria, automaticamente os sírios iam matar. Então a fome era porque eles não poderiam sair da cidade, estavam presos, sitiados. O verso 6: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, deixando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial tão como estavam, e fugiram para salvarem as suas vidas. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram em uma tenda, comeram e beberam, e tomando dali prata, ouro e vestidos, foram e o esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Amém, queridos? O que é que a gente aprende aqui? Que Deus escolhe os improváveis. Muitas das vezes a gente veio para a igreja e até hoje funciona assim. Um título só vai lhe trazer problema se você não estiver pronto para ele. E hoje a gente vem para a igreja do Senhor atrás de título. Eu estou pregando aqui, mas eu não sou mais importante do que ninguém. Os meninos estavam aqui tudo junto louvando. A gente vem à presença de Deus. Mas talvez um adolescente que esteja aí, um ancião que esteja aí, que veio, entrou para aquela porta com o coração voltado para adorar a Deus, aquela pessoa que é de mais autoridade aqui nesse lugar. Não vai ser os pastores, ou os levitas, ou qualquer outra pessoa. Então Deus escolhe sempre aqueles que a gente menos espera. Então é isso que a gente tem que entender. Um título que você tiver não vai lhe levar a lugar nenhum. O que vai lhe levar a algum lugar é você voltar seu coração para Deus, sentir vontade de estar na presença, ter prazer em estar com Ele. Amém? Vamos continuar que tem que terminar. Raimundo está ali, está com o relógio na mão. O verso 9: então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam. Assim chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfameados, pelo que saíram do arraial para se esconderem no campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu, dizendo: tome-os
Tome, pois, 5 dos cavalos que restou, que ficou aqui dentro, e eis que eles estão como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e que se vê extenuado, e enviaremos e vejamos. Tomaram, pois, dois carros com cavalos, e o rei enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, na sua precipitação, tinham lançado fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial das Sírias. E assim houve 1 medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. O rei puseram à porta o capitão, em cujo braço ele se apoiava, e o povo o atropelou na porta, de sorte que ele morreu, como falava o homem de Deus, quando o rei disseram até com ele. Porque quando o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã por estas horas haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso não poderia suceder. E ele dissera: e eis que verás com os teus olhos, porém não comerás. Assim foi, pois o povo o atropelou à porta e ele morreu. Assim se cumpriu a palavra do Senhor. Houve fartura e houve morte. E a gente tem que aprender com isso aí, porque a gente vem para a igreja e sempre tem uma palavra, e a palavra de Deus sempre é de vida. Mas quantos entram aqui e no outro dia lembra da palavra que foi ministrada? Não tem como mudar, querido. A gente vai viver sem vida, porque a palavra do Senhor vem, a gente vem para a igreja para que a palavra de Deus nos dê vida, e a gente possa crer que a realidade que está à nossa volta não é a verdade que Deus tem para nós. Deus ia escolher alguém para... Será que Deus ia unir 2 pessoas para que elas se separassem? Deus ia ver um filho se revoltar contra um pai? Deus escolheu isso? Deus escolheu alguém viver escravizado nas drogas? Deus escolheu isso? Mas por que nós vivemos isso? Porque as coisas não têm dado certo? Porque quando a gente passa por qualquer problema nós nos abatemos? É fácil? Não é fácil. Quarta-feira eu entrei no quarto e não consegui orar. Não é fácil, irmão. Nunca é fácil. Porque as coisas boas nunca e jamais será fácil. E botei um louvor e fiz de tudo, e até calor senti, porque tem hora que você... E aí fui para lá de fora, botei uma cadeira e comecei a conversar com Deus. Eu disse: Senhor, tem uma palavra que diz que o fardo é leve, que o fardo é aquele que a gente pode suportar, mas eu não estou suportando. Me ajude. 2 horas depois, o fardo ficou leve, e eu resolvi o que precisava resolver. Não tem como ser diferente, mas para isso precisa de se relacionar. Mas se relacionar em verdade. A gente não precisa, se você entrar no quarto e não está com vontade, fale para Deus: Senhor, me ajude. O meu coração não está disposto a te adorar. O meu coração não está disposto a orar. O meu coração não está disposto a interceder por ninguém, nem pelos meus. Me ajude, porque o Senhor está me vendo em secreto. Amém, querido? Então é isso que a gente precisa tomar posse. É isso que a gente precisa tomar posse. Essa semana eu estava vendo palavras que eu sempre ouvi na igreja, palavra de autoestima. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. É uma mentira isso? Não, é uma verdade. Mas a gente só quer essa parte. Vamos ler antes. Quando o apóstolo Paulo fala isso, o que ele fala antes? Outra: se pedir todos que pedirem em meu nome, eu vos darei.
antes também, vamos ler antes. Que isso só fazia nas nossas vidas palavra de autoestima que não funcionava. A gente tem que entender hoje que a gente tem uma herança. E enquanto for menino, nós não vamos poder herdar essa herança. Enquanto for menino, a gente não vai poder herdar essa herança, não tem como. Quando Deus chamou Jeremias no capítulo 1, Jeremias disse: ah, Senhor, eu sou apenas um menino. Porque ele não se relacionava com Deus, ele não tinha intimidade com Deus. Mas no capítulo 10, no versículo 6, ele diz: o Senhor é o Deus de toda a terra, o seu nome tem poder sobre tudo. E começou, por quê? Porque depois desse período, eles tinham relacionamento com Deus. Ele sabia quem era Deus e o que Deus poderia fazer. E Jesus veio e deixou tudo pronto para a gente. Jesus deixou tudo pronto. Queridos, quando a gente começar a amar a palavra de Deus, quando a gente começar a entrar no quarto e desejar aquilo com o coração, a gente vai entender que Jesus, ele veio para um propósito, mas que ele fez tudo em excelência. Ele fez tudo em excelência. E eu vou viver esses 30 dias aí de dezembro, o mês de dezembro inteiro, que eu aconselho a muitos fazer isso. Você tem que criar um propósito para cada dia de sua vida. O que é que você vai fazer amanhã para Deus? O que é que você está disposto a fazer amanhã para Deus? Porque a gente vem para a igreja às vezes não, na igreja eu vou receber uma palavra, eu vou resolver meu problema, esqueça esse problema. O que é que você está disposto a fazer para Deus no dia seguinte? E amanhã você vai para o dia seguinte, o que é que você está disposto a fazer para Deus? E eu tenho mergulhado, e esse mês de novembro eu vou mergulhar em um relacionamento com o Espírito Santo. Porque a gente encara o Espírito Santo só como a terceira pessoa da Trindade. E Jesus, ele nos ensinou tudo. Que tudo que ele fez é porque ele era guiado e vivia como um só com o Espírito Santo. Quando Jesus veio, quem gerou Jesus no ventre de Maria? Quando Jesus foi começar o ministério, que foi levado para o deserto, quem levou Jesus para o deserto? E quando você começa a ver essas coisas, Jesus não deu um passo aqui na terra para realizar nada sem que o Espírito Santo, sem chamar o Espírito Santo para estar ali perto dele. E às vezes a gente quer viver uma situação, a gente quer viver num relacionamento com Deus sem nem entender quem é quem, fazendo tudo do jeito que a gente acha, do jeito que tem que ser. Não vai funcionar assim. Então Deus quer realizar, Deus quer nos levar para próximo dele, para a gente entender o nosso propósito, para a gente suportar as adversidades, para a gente nos conhecer. Que a primeira coisa que Deus faz quando a gente começa a ter uma intimidade é nos apresentar a nós mesmos. Aí quando você começa a se conhecer, você vai ver que você precisa mudar de tanta coisa, que você não vai ver mais defeito em ninguém, você só vai ver qualidade nas pessoas. Aí Deus vai lhe mostrando e Ele vai consertando aos pouquinhos, no amor. Amém, queridos? Esse é o recado que Deus deixa para a gente nessa noite. Já está atrasado. É o recado que Deus deixa para a gente nessa noite. Eu queria chamar Isa e Marquinho, pastor Antes, para cantar aquele louvor que Isa cantou aqui. Então precisa criar um propósito. Esse mês de dezembro eu não vou contar o que eu vou fazer, porque é muito difícil. Não aconselho a ninguém fazer. Eu faço porque eu já venho um período fazendo aos poucos. Entendeu? Fazendo aos poucos. Porque a gente não tem como fazer algo que a gente não fez e fazer exagerado. A gente vai fazendo aos poucos. Então, no mês de dezembro, talvez esse seja o mês de dezembro, mas eu não vou fazer isso no mês de dezembro porque eu quero algo de Deus. Eu vou fazer isso que eu vou fazer, o jejuns, os momentos de oração, tudo que eu vou tirar, né? Tudo que eu vou renunciar, não é porque eu sei algo em Deus, mas para Ele me sustentar. É só porque eu quero que Ele me sustente. Que o maior medo que a gente tem que ter é da murmuração, é de estar insatisfeito com tudo, porque aí a gente vai ficar dando voltas.
Deus tirou o povo do Egito para 40 dias e eles passaram 40 anos. E todos os maiores de idade não entraram na terra prometida. Tudo por causa da murmuração. Então Deus está nos chamando para a gente amar Ele acima de tudo. Amém? E a gente pode começar isso amando o nosso irmão, intercedendo por ele. Você que está aqui na igreja, você conhece os irmãos, começa a orar pelos irmãos, interceder. Quando você esquece dos seus problemas, quem coloca na frente dos seus problemas o problema de seus irmãos, Deus vai socorrer ele e vai socorrer você. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor, vamos levantar para a gente adorar o Senhor. É tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és um Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar Um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, eu entrego cada vida aqui nas tuas mãos. Que todo aquele que deixou o propósito do Senhor para trás, que possa, nesse dia, estar voltando como filho pródigo, porque o Senhor está de braços abertos ao esperar. Que nós possamos, a cada dia, entender que sem relacionamento não existe provisão, não existe paz, não existe realização, não existe propósito. Nos abençoa nessa noite, nos dá sonhos, fica conosco até os nossos lares, nos guarda.